Hoje não foi um dia qualquer para o futebol brasileiro. O Flamengo entrou em campo para tentar quebrar um jejum que já dura mais de uma década, enfrentando simplesmente o campeão da Champions League. Lutou, competiu, empatou o jogo e levou a decisão até os pênaltis. Mas no fim, o título ficou com o PSG. Só que o mais interessante veio depois do apito final. Após o jogo, os jogadores do Paris Saint-Germain falaram abertamente sobre o Flamengo. E olha, não foi deboche, não foi desrespeito. Foi reconhecimento. Teve elogio ao nível técnico, à intensidade, à forma como o time brasileiro encarou um gigante europeu de igual para igual. Então fica até o final, porque eu vou te mostrar em detalhes o que os jogadores do PSG disseram sobre o Flamengo, e no fim eu quero saber: você acha que o futebol brasileiro realmente está tão atrás assim da Europa? O Flamengo empatou em 1-1 com o PSG no tempo normal da final da Copa Intercontinental, no Catar. O time carioca saiu atrás, buscou o empate com personalidade e levou a decisão até os pênaltis. Nas cobranças, brilhou o goleiro Safonov, reserva do PSG, que defendeu 4 pênaltis e garantiu o título inédito para o clube francês. Do lado rubro-negro, Rossi acabou marcado negativamente por uma falha no gol francês durante o jogo. Com a derrota, o Flamengo se tornou mais um clube brasileiro a bater na trave em finais mundiais desde 2012, reforçando um jejum que já envolve Grêmio, Palmeiras, Fluminense e o próprio Flamengo em outras ocasiões. Mas dentro de campo, o jogo foi equilibrado. E foi exatamente isso que chamou a atenção dos jogadores do PSG. Ousmane Dembélé. Eu já enfrentei muitos times grandes na Europa, mas o Flamengo me surpreendeu pela intensidade. Eles não jogaram como um time inferior, jogaram como um time que acredita que pode ganhar. A pressão deles, principalmente no segundo tempo, foi muito forte. Em vários momentos, tivemos que baixar o ritmo e ser pacientes, porque eles não paravam de atacar. Quando você enfrenta um time assim, você entende por que o futebol brasileiro ainda é tão respeitado. Não é só talento individual, é organização, é competitividade. Não foi uma final fácil, nem de longe. Kvicha Kvaratskhelia. Eu marquei, mas o jogo não foi sobre um jogador só. O Flamengo respondeu muito bem depois do gol. Eles não se desorganizaram, continuaram jogando, continuaram acreditando. É difícil explicar para quem não está em campo, mas existe uma energia diferente quando você enfrenta um clube como o Flamengo. A torcida, mesmo longe, se faz sentir. É um clube com peso, com história, e isso se reflete no campo. Vitinha. Eu acho injusto analisar esse jogo apenas pelo resultado final. Nos pênaltis, tudo pode acontecer. Durante o jogo foi muito equilibrado. Em vários momentos eles controlaram a posse, trocaram passes com qualidade e nos obrigaram a correr atrás da bola. O Flamengo mostrou que não veio para assistir. Veio para competir, para ganhar. E isso merece respeito, independentemente do desfecho. Nuno Mendes. Fisicamente foi um dos jogos mais duros da temporada. O ritmo que eles impõem é constante. Não te deixam confortável. Mesmo quando está empatado, você sente que eles acreditam que podem virar. A diferença no final foi mental e nos detalhes. Mas se alguém acha que foi um jogo fácil para o PSG, essa pessoa não assistiu à partida. Luiz Henrique. Quando você analisa um jogo como esse, a primeira coisa que precisa fazer é tirar o resultado da equação. Pênaltis não explicam uma partida. Eles decidem um campeão, mas não explicam o que aconteceu durante 120 minutos. E, nesse período, foi um jogo muito mais equilibrado do que muita gente esperava. O Flamengo não veio para se defender baixo esperando um erro nosso. Eles tentaram jogar. Em vários momentos, pressionaram alto, ajustaram a marcação individual por setor e nos obrigaram a circular a bola mais rápido do que gostaríamos. Isso mostra que existe trabalho, ideia e coragem. O que mais me chamou a atenção foi a maneira como o Flamengo reagiu depois de sofrer o gol. Muitos times, inclusive europeus, se desorganizam emocionalmente em finais. O Flamengo não. Continuou com o plano, manteve o controle emocional e encontrou o empate com mérito. Eles entenderam bem onde estavam nossos espaços,
especialmente entre lateral e zagueiro, e exploraram isso com inteligência. Não foi um jogo de improviso, foi um jogo pensado. A diferença hoje não foi técnica pura. Se você olhar apenas qualidade individual, sim, temos jogadores que decidem jogos em poucos segundos. Mas coletivamente, o Flamengo foi muito competitivo. A diferença esteve nos detalhes: tempo de reação, leitura defensiva em transições e, claro, na disputa psicológica dos pênaltis. Quando um jogo chega nesse ponto, não é mais sobre quem joga melhor futebol, é sobre quem sustenta a pressão. E nisso, tivemos um pouco mais de frieza. Fisicamente foi um jogo muito exigente. O Flamengo tem um ritmo alto, constante, que não cai facilmente. Isso não é comum fora da Europa hoje. Muitos times sul-americanos tentam controlar o jogo com posse lenta. O Flamengo foi o oposto. Intensidade, agressividade e coragem. Isso nos obrigou a ajustar a pressão, baixar linhas em alguns momentos e aceitar que não controlaríamos o jogo o tempo todo. Existe uma narrativa de que o futebol sul-americano está muito atrás do europeu. Eu não concordo com isso quando falo de jogos únicos, de decisões. O que existe é uma diferença estrutural ao longo da temporada, não de talento ou entendimento do jogo. Em um jogo desse nível, o Flamengo mostrou que pode competir com qualquer equipe europeia. O problema não é qualidade, é continuidade, calendário, profundidade de elenco ao longo do ano. Se você me pergunta se o PSG foi melhor, eu digo: fomos mais eficientes nos momentos-chave. Mas se você me pergunta se o Flamengo esteve à altura de uma final mundial, a resposta é sim. Eles não perderam porque foram inferiores. Perderam porque finais desse nível não perdoam erros mínimos. E isso vale para qualquer time do mundo. Na minha opinião, esse jogo mostrou algo que muita gente não quer admitir. O Flamengo não perdeu porque foi inferior. Perdeu porque futebol de alto nível é cruel. Um detalhe, um erro, uma disputa psicológica, e acabou. Quando o treinador do PSG, que é um dos técnicos mais respeitados da Europa, diz com todas as letras que o jogo foi equilibrado, que o Flamengo competiu e que a diferença esteve nos detalhes, isso vale mais do que qualquer meme de rede social. A gente precisa parar de se diminuir. Não dá para tratar uma derrota nos pênaltis, em uma final mundial, como vexame. Vexame é não competir. E o Flamengo competiu. Claro que dói. Claro que fica o gosto amargo. É o 5º vice-brasileiro, desde 2012, e isso pesa. Mas também precisa ficar claro: o problema não é talento, não é camisa, não é medo. O problema é estrutural. Calendário, desgaste, profundidade de elenco, contexto. E mesmo assim, o Flamengo chegou. Jogou de igual para igual e levou o jogo até o limite. Se esse jogo prova alguma coisa, é que o futebol sul-americano ainda respira. Ainda compete. Ainda incomoda. Não é dominante como já foi, mas está longe de ser figurante. O PSG venceu. Mérito deles. Mas saiu dessa final sabendo que não foi fácil. Sabendo que precisou de pênaltis. Sabendo que enfrentou um time grande. E isso, para quem entende futebol, diz muito. Agora eu quero saber de você. O Flamengo perdeu por detalhe? Ou o futebol brasileiro realmente ficou para trás? Deixa a tua opinião nos comentários, eu leio tudo. Se curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a análise é sem clubismo e sem narrativa pronta. A gente fala de futebol como ele é,